Vamos seguir falando sobre isso, Natália Fruê. A gente tem agora mais uma pessoa para participar dessa conversa também sobre o assunto, porque essa denúncia que a Natália detalhou para a gente agora está em análise e foi apresentada pela deputada federal Duda Salabert, do PDT de Minas Gerais, após receber denúncias, gente, de 5 pessoas que seriam vítimas do desembargador. E é com ela que a gente fala agora, como a deputada, sobre esse caso. Bem-vinda, deputada, ao Poder Expresso. Uma ótima tarde para a senhora. Muito obrigada pelo convite, parabéns pelo jornalismo de qualidade e é um tema realmente bastante preocupante. Muito. Nós fizemos, primeiro, são 2 pontos que eu acho que devem ser discutidos e um, de certo modo, completa o outro. Primeiro, uma decisão absurda que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, inocentando um pedófilo que estuprou uma menina de 12 anos. Isso por si só já é gravíssimo, porque fere a Constituição Federal, fere o Estatuto da Criança e Adolescente e fere também a própria legislação, que é cristalina, é clara. Relações sexuais com menores de 14 anos se configura como crime. E teve uma grande repercussão. Após a repercussão, veio um susto maior ainda, porque na segunda-feira pela manhã eu recebo no meu gabinete denúncias de pessoas que alegavam ter sofrido assédio, abuso sexual e até mesmo pedofilia envolvendo esse desembargador. É algo assustador. É muito interessante esse ponto, deputada, sobre essa jurisprudência, sobre essa legislação penal já muito consolidada, STJ, STF, quando se trata de alguma prática libidinosa com menor de 14 anos, não me interessa se foi consensual, se a família permitiu que isso acontecesse, não me interessa. Estamos falando, sim, de estupro de vulnerável e é por isso que esse caso chama a atenção. A gente está falando de uma decisão tomada, foram 3 votos, 2 pela absolvição em segunda instância de 2 desembargadores, para além desse desembargador que a gente está destacando aqui, que está envolvido nessas outras denúncias. O único voto contrário para manter a decisão em primeira instância foi proferido por uma desembargadora. E aí eu queria mais detalhes sobre essa denúncia, porque o que veio à tona inicialmente foi esse caso da criança de 12 anos, depois o próprio sobrinho do desembargador, que também veio a público, fez uma postagem nas redes sociais. Aí surgiu uma funcionária também fazendo algumas denúncias em relação a ele. E agora a gente fala de 5 pessoas. A gente está diante de um caso talvez muito mais grave do que parece? Exatamente. Olha, tornou-se público esse escândalo da decisão absurda do Tribunal de Justiça no final de semana. Hoje é terça-feira e nós já temos essa quantidade de denúncias. E aí, só deixando muito claro, quando eu recebi essas denúncias, nós entramos em contato direto com as vítimas para aferir a veracidade dos fatos, da fonte. Todas essas vítimas estão em contato com o nosso gabinete. Após receber as denúncias, nós encaminhamos primeiro para o Conselho Nacional de Justiça, para que ele analise no ponto de vista administrativo, qual punição dá a esse desembargador, se vai ser demitido, vai deixar de receber salário, etc. E encaminhamos também essas denúncias para o Ministério Público, que aí sim vai discutir uma questão penal, criminal, envolvendo esse desembargador. E a gente não tornou público o nome das vítimas ainda por 2 motivos. Primeiro, porque são episódios dolorosos. Há episódios de uma pessoa que alega ter sido vítima de pedofilia quando tinha menos de 14 anos e passou a vida inteira fazendo um tratamento psicológico para tentar superar. E agora, com esse escândalo, volta à cena esse trauma. E de outras mulheres que também têm episódios sensíveis nesse caso. E por isso nós não divulgamos o segundo, com medo também de que essas vítimas sofram retaliações jurídicas, porque estamos conversando aqui com desembargadores, ou seja, o alto escalão da
do judiciário brasileiro. A gente tem muito ainda o que conversar, deputada, inclusive a próxima pergunta, a nossa analista Natália Fruê, que vai fazer, mas eu preciso trazer uma informação importante aqui nessa conversa, porque tem relação com o que a gente está conversando. A Raquel Landim, que é a titular do Poder Expresso, que teve de dar uma saidinha hoje, mas amanhã já está de volta, ela também se debruçou sobre esse caso, tem uma apuração, uma publicação da Raquel na coluna dela, no nosso portal de notícias, já está disponível essa apuração, sbtnews.com.br. Ela conta que o sobrinho do desembargador Magid Nawef Lawar, Saulo Lawar, prestou depoimento no Conselho Nacional de Justiça na tarde de hoje sobre essa denúncia que ele apresentou contra o tio por abuso sexual. Logo depois de ser ouvido, o Saulo conversou com a Raquel. Pelo telefone, gente, ele demonstrou, ela conta tudo isso na reportagem, ele demonstrou serenidade, apesar do abalo que diz sentir com todo o caso. Vou abrir aspas aqui. Ele disse o seguinte: eu não podia mais ficar omisso. Ele afirmou à reportagem, fecho aspas. O SBT News tentou ouvir o desembargador, mas não conseguiu resposta. Saulo não quis contar como ocorreu a tentativa de abuso denunciada ao Conselho Nacional de Justiça, mas confirmou que deu todos os detalhes no depoimento dele. Na publicação nas redes sociais, ele havia afirmado que o fato ocorreu quando tinha 14 anos e, na ocasião, trabalhava para o tio e que o abuso só não se consumou porque ele conseguiu fugir. Ele reafirmou o relato na conversa com a Raquel. Saulo também disse que a família está sofrendo muito, porque ele nunca tinha conseguido falar do assunto. Só quem passa sabe, gente. Abro aspas. Foi um desabafo. O crime já prescreveu. Quero apenas tentar mudar a justiça brasileira. Não é mais sobre mim. E aqui eu fecho aspas. Natália Fruê. Então, deputada, boa tarde, obrigada por nos atender. Baseado no que o sobrinho do desembargador disse para a Raquel Landim, queria debater com a senhora, porque a gente também teve acesso, a Raquel também teve acesso a o relato dessas vítimas que chegaram aí para o gabinete da senhora. E aí o que me chama a atenção, eu conversando com a Raquel, é que são relatos, um dos casos de 1997 e o outro de 2009, quando esse magistrado não estava no Tribunal de Justiça, mas já estava em comarcas aí de Minas Gerais. Então, me parece pouco factível que ao longo de 20 anos ninguém no Poder Judiciário teve contato com essas denúncias. Ou um dos relatos de uma das vítimas que está nesse relatório que a senhora fez, diz inclusive que funcionárias do gabinete do magistrado, elas presenciavam o constrangimento que ele gerava para uma das meninas que denunciam o abuso. Então, há uma proteção para a conduta de magistrados no Brasil? Isso precisa ser revisitado, deputada? Com certeza. Acho que o primeiro ponto é que o crime sexual, a pessoa que é vítima, tem muita dificuldade de fazer a denúncia porque envolve questões psicológicas, afetivas e a sensação de vergonha e o medo também de ser julgada e ter a sua denúncia desqualificada. Esse é um grande dilema que nós temos, porque nós sabemos que os índices de violência sexual no Brasil são alarmantes. É raro, infelizmente, encontrar uma mulher que não tenha sofrido em algum momento da vida alguma violência sexual. Possivelmente, desculpe aqui a franqueza, o tema é sensível, mas dificilmente alguma de vocês, jornalistas, não sofreram no decorrer da vida de vocês alguma violência sexual, porque é uma realidade da sociedade machista que nós vivemos. Por isso a lei tem que ser cumprida, porque a lei não tem só o caráter punitivista, a lei também tem um caráter pedagógico. A lei está tentando ensinar para a sociedade o que é um crime sexual. Ensinar para a sociedade que não podemos ter relações sexuais com menores de 14 anos. E, para além disso, essa denúncia se torna muito mais difícil quando a pessoa é subordinada no ponto de vista do trabalho e depende financeiramente do patrão. Então, essas relações assimétricas de poder, muitas delas são marcadas por assédio sexual. E as vítimas têm dificuldade de denunciar também, porque muitos dos casos dependem do salário, dependem do emprego. E quando envolve o judiciário, o medo é muito maior, porque o receio de sofrer um processo também é muito, muito grande. Por isso que eu parabenizo o SBT News
pela qualidade do jornalismo, porque o que vocês estão fazendo aqui é mostrando para as vítimas que estão nos escutando, não se calem, vocês não estão sozinhas, há toda uma opinião pública a favor de vocês. E por mais que haja na sociedade um ou outro setor que tente desqualificar a denúncia e a veracidade do relato, a maioria da sociedade está com vocês. Quando há uma denúncia, a gente abre o caminho para a punição. Vamos dar um exemplo concreto desse caso. A partir do momento que o sobrinho do desembargador faz uma denúncia, outras mulheres apareceram e pode ser que outras mais apareçam. Ou seja, o silêncio tem que ser quebrado, por mais dolorido que seja. Mas é claro que nós temos que respeitar o tempo de cada vítima, porque, como foi bem dito, passaram-se anos em silêncio, mas a cicatriz ela não se fecha.